você fazer suas anotações, que eu aconselho que faça, né? Pronto. Aula gravando aqui, vou compartilhar a tela agora com você, já estou aqui com ela compartilhada, vou desligar meu microfone e já volto com você e eu estou aqui. Fala galera, beleza? Seja bem-vindo ao canal Equacione, eu sou o professor Paulo Pereira e neste vídeo vamos falar da equação geral da reta. Mais um vídeo do curso de Geometria Analítica. Se você não assistiu aos anteriores, eu peço que você assista. É só acessar playlist Geometria Analítica, você vai ter então todos os vídeos anteriores a estes. São importantes, são pré-requisitos para que você possa entender bem, né, esse vídeo aqui que a gente vai falar de equação geral da reta. Vamos lá então, sem mais delongas. Eis aqui, então, uma reta, e eu destaquei nessa reta dois pontos, ponto A e o ponto B. Coordenadas do ponto A, xa, y, do B, xb, yb. Então, se a gente tem em mente determinar uma equação que represente essa reta, a gente precisa imaginar o quê? Um ponto genérico, um ponto qualquer. Vamos dizer, então, que eu tenho um ponto aqui, P. E que as coordenadas desse ponto sejam, então, de modo geral, x, y. Beleza? E aí, qual é a ideia? Esses três pontos, o A, o B e o P, que seria um ponto qualquer, um ponto genérico, eles, claro, precisam estar alinhados, porque eles estão sobre uma mesma reta, são pontos colineares, né? Então, a gente aplica a condição de alinhamento de três pontos, que é essa aqui, ó. Esse determinante, formado pelas coordenadas, olha, x, y, x, y, xb, yb, pelas coordenadas dos pontos, com essa coluna aqui inteira de uns, isto precisa dar zero. E aí, o que acontece quando você vem e calcula esse determinante? Você pode utilizar a regra de Sarros, lembra? Repete a primeira e a segunda coluna e tal, traça as diagonais. Enfim, quando você calcula esse determinante, você obtém essa expressãozinha aqui. Ax mais by mais c igual a zero. E a isso aqui você chama de equação geral da reta. Beleza? Vamos para a prática, que você vai ver que é muito tranquilo, você vai gostar disso, tenho certeza. Olha aqui o exemplo 1, gente. Obter a equação geral da reta, uma coisa deste formato aqui, Ax mais by mais c. Inclusive o a, o b e o c vão ser números, tá? X e y permanecem sendo x e y. Então, obter a equação geral da reta que passa pelos pontos 2 e menos 1 e 1 e 3. Beleza, vamos lá. Então, você tem que usar isso aqui. Só que eu faço esse determinante num macetinho que é muito mais fácil, eu vou te mostrar agora. Eu espero que você goste. Muito tranquilo. Quero, então, determinar a equação geral que passa por estes dois pontos, tá? Você vem aqui, ó, e vai montar o seguinte, ó. xy. Aí agora você pega as coordenadas de um ponto, 2 menos 1. Escreve aqui, ó. 2 menos 1. A do outro agora, 1, 3. Tá vendo? E agora você repete embaixo o xy. Compre R$10 em produtos Oreo, concorra a prêmios em dinheiro e a prêmios instantâneos. Cadastre-se e participe. Em inglês, se a gente quer falar assim, por exemplo, eu estou completamente fora de forma. Em inglês isso vai ficar assim. Se você pensa... É isso que você vai fazer em todos os casos. Esse é um macete. Ou você resolve o determinante, você escolhe. Repete embaixo o xy. É isso que você vai fazer em todos os casos. Esse é um macete. Ou você resolve o determinante, você escolhe. Bom, gente, agora você traça aqui as diagonais. Vamos traçar? Aqui, ó. Para a direita, são essas três aqui. Para a esquerda agora, essas três aqui. Tá vendo? E você vai multiplicar isso. Vamos lá, ó. X vezes menos 1, menos x. 2 vezes 3, 6. 1 vezes y, y. Por outro lado agora,
y vezes 2, 2y, menos 1 vezes 1, menos 1. E 3 vezes x, 3x. Tá? E agora você faz o que tem na direita menos o que tem na esquerda e igual a zero. Somente isso. Aqui eu vou ter o quê? Ó? Menos x mais y mais 6. Menos x mais y mais 6. Menos o que eu tenho na esquerda agora. Esse menos, pessoal, atenção, menos o que tem na esquerda. Vai mudar o sinal de todo mundo, beleza? Então, a 2y fica menos 2y. Menos 1, menos o menos 1 vai ficar mais 1. 3x vai ficar menos 3x. E iguala a zero. Show? Só fazer a continha agora, ó. Menos x com menos 3x dá quanto? Menos 4x. Y menos 2y vai dar menos y. E 6 mais 1 é 7. Pronto. Eis aqui a equação geral da reta. Abre a tela para gente, olha só. Tá vendo? Cheguei nesse formato. AX mais BY mais C igual a zero. Menos 4x menos y mais 7 igual a zero. É muito provável, possível, que, por exemplo, se você está resolvendo uma questão de múltipla escolha, talvez não estivesse com o sinal de menos. É comum você deixar a parte do x positiva. E o que é que você faz para resolver isso, então? Só multiplicar toda a equação por menos 1. Pode fazer isso? Pode perfeitamente. Você não está alterando a equação, tá vendo? Você multiplica os dois lados por menos 1, você não altera a igualdade. Então, menos 4x vezes 1 dá 4x, menos y fica mais y, e o mais 7 fica menos 7. 0 vezes menos 1 permanece 0. Então, é mais apresentável deixar nesse formato. Mas eu reitero o que eu disse. Esta equação e essa aqui são equivalentes. É a mesma equação da mesma reta, beleza? Só é mais comum você usar assim. Vamos para o exercício 2, então. Exiba a equação geral da reta y igual a 2x menos 3/4. Eu botei esse exercício de propósito para te falar uma coisa importante. Uma reta, ela vai ter uma equação que a representa. Dependendo do formato, você vai chamar essa equação de reduzida, vídeo anterior, que a gente já trabalhou, ou equação geral, por exemplo, aqui. Mas repare o seguinte, se é a mesma reta, então isso, na verdade, seria a mesma equação. Só estão em formatos diferentes. Essas equações, reduzida e geral, são equações equivalentes, tá? Inclusive, você pode migrar de uma, você pode ir para outra e vice-versa. Esse exemplo eu fiz de propósito para te falar isso, te chamar a atenção a isso, tá? Então, olha aqui. Camille, tudo bem? Oi. Tudo bem por aí? Tudo. Então, vamos, ela não conseguiu, não tentou entrar, não, né? Pelo menos eu não percebi. E eu acredito que você também não, senão você teria me avisado. Não, ela não entrou. Não. Então, vamos lá, olha só. Vamos trabalhar essa equação geral da reta, tá? Depois a gente volta para ver aquele exercíciozinho, que aquele ali vai ser a equação reduzida, que eu não vou trabalhar agora, e sim em outras aulas, mas a gente pode até ver depois, eu volto para o vídeo e a gente vê aquele exercício 2, mas vamos treinar o exercício 1, que é baseado nessa equação geral, que tanto a gente pode fazer pela regra dos sarros, que foi aquela regrinha da semana passada da condição de alinhamento de 3 pontos, e eu gostei muito desse macete que ele deu, de utilizar o x, y embaixo para facilitar e não precisar utilizar a regra de sarros. Mas aí fica a critério, a gente vai fazer das duas maneiras e aí vocês vão escolher o que é que vocês acham mais fácil, tá? Então vamos lá, eu já estou com o material aqui aberto. Vou compartilhar a tela inteira. E vamos aqui para esse material. Olha só, equação geral da reta.
Então, toda reta ela vai ser representada através de uma expressão, através de uma equação. Você pode ver aqui, deixa eu pegar meu aplicativo, que eu esqueci de ligar, que me permite escrever em cima. Deixa eu ligar ele aqui. Enfim. E aqui a gente tem a nossa equação. Equação por quê? Eu tenho uma igualdade, essa equação a gente sempre vai igualar a zero. Eu vou ter aqui, ó, A e B representando números reais, tá? X, Y sempre vai ser XY, tá? Então, as equações, dessa forma aqui, a gente chama de equação geral da reta, são expressões representativas de retas do plano. Os coeficientes A, B e C são números reais constantes. Esse C aqui, ele vai ser um número seco, não vai ter nenhuma letra acompanhando ele. A e B, o A vai acompanhar o X, é o coeficiente do X, e o B, o coeficiente do Y, tá? Considerando A e B, ó, isso aqui é importante falar, A e B são números reais diferentes de zero. Então, tanto A quanto B, eles precisam ser diferentes de zero. Por quê? Porque se eles forem iguais a zero, quando a gente multiplica qualquer coisa por zero, o que que acontece, Camille? Zero, né? Quando a gente multiplica qualquer coisa por zero, dá zero. Então, se por acaso o A for zero, na hora que a gente for multiplicar aqui, porque isso aqui é a multiplicação, ó, AX e BY, isso aqui é a multiplicação. O A está multiplicando X e o B está multiplicando Y. Se o B e o A for zero, 0 vezes X vai simplesmente desaparecer o X. Do mesmo jeito que o B, Y aqui. Se o B for zero, vai desaparecer o Y. Certo? Vai desaparecer tudo, vai ficar só o C. Vai ficar um número que não é nada, não é expressão, não é equação. Então, deixa da gente ter aí a expressão geral da reta, tá? Então, cuidado com isso aqui. Pode ser pergunta futuramente de prova, né? Qual é a condição da equação geral da reta? O A, B, obrigatoriamente tem que ser números diferentes de zero. Ah, professora, e o C? O C, observe que não tem restrição. A restrição é em cima de A e B. O C pode ser zero, sim. E aí a gente vai ter uma equação reduzida da reta que a gente vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Então, todo o conteúdo do segundo bimestre, que eu vou até colocar agora lá no grupo, para quem quiser acompanhar e você dá uma olhadinha, porque vai ter algumas referências lá também. Eu vou colocar lá o guia de aprendizagem, todos os conteúdos do segundo bimestre do terceiro ano, vai ser o estudo de reta. Tudo sobre reta nós vamos aprender, tudo. Então, eu vou até colocar lá o guia de aprendizagem do terceiro ano, porque tem algumas referências. Eu vou até apresentar rapidamente aqui para você também. Eu vou abrir ele aqui. Tudo sobre reta nós vamos estudar, tá? Tem algumas referências aqui, ó, tá? Umas videoaulas que vocês podem assistir. Tem um livro de referência também. E aqui são os conteúdos, ó. Introdução, equação geral da reta, que é o que a gente vai trabalhar hoje. Essa introdução tá aqui dentro, que é toda essa teoria que eu estou passando para você. Nas próximas aulas a gente vai ver interseção de retas, inclinação, equação reduzida, tudo isso aqui, ó. São 12 subtópicos, tem até mais, mas eu não coloquei todos aqui porque não ia ficar muita poluição visual, ia ficar muita informação. Então, eu peguei os tópicos aqui, os subtópicos mais importantes. Mas nós vamos estudar tudo sobre retas. Tudo.
E aí, vou baixar, fechar aqui, vamos voltar lá para o nosso materialzinho, que inclusive já está no grupo também, o material em PDF, juntamente com a atividade que eu vou explicar, se não nesse horário, mas no segundo momento que eu tenho aula com vocês. São 2 aulas hoje, certo? Então, beleza. Então, o C, ele pode ser 0. A restrição é A e B, justamente por causa do X e do Y. Porque se o A e B for 0, o X e Y, ó, deixam de existir. Para podermos construir a equação geral da reta, tem 2 maneiras que nós podemos fazer em uma, tá? Nós vamos trabalhar com uma maneira em especial, que é pela regra de Sarros e pelo aquele macete que o professor deu, e aí vocês escolhem qual que vocês acham melhor. E a primeira maneira, que é o coeficiente angular, que eu ainda vou trabalhar em alguns momentos com vocês, não hoje, mas em próximas aulas. Então, nós temos 2 maneiras para encontrar a equação geral da reta. Uma, através da determinação do coeficiente angular, que eu vou mostrar hoje, mas não vou me aprofundar. Eu vou só mostrar. Vou me aprofundar no segundo método, que é justamente a matriz quadrada, através do determinante pelo método de Sarros, que é o que a gente estava trabalhando semana passada, com a condição de alinhamento de 3 pontos. Inclusive, você já fez a atividade da semana passada, Camille? Só eu ando olhando o material. Tá, então se não fez, faça, tá bom? Para deixar tudo em dia, ok? E aí, vamos aqui então, ver o primeiro método, que é o coeficiente angular, tá bom? Aí tem uma formulazinha, que é essa aqui, ó. Tem essa formulazinha, que no caso é um decoreba, né? Nós temos aqui, ó, as coordenadas de y, na forma de uma subtração, as coordenadas de x também na forma de uma subtração, e esse m aqui é o coeficiente angular, tá? É o que dá a inclinação da reta, que a gente vai trabalhar mais para frente. Então, não se preocupa, porque esse aqui eu só vou dizer para você, já que a gente está trabalhando com a equação geral da reta, eu tenho que mostrar que existem essas 2 maneiras. Mas eu não vou me aprofundar nessa primeira. Essa primeira nós vamos trabalhar mais à frente, bem detalhadamente, e aí você vai entender direitinho quem é o coeficiente angular. Ele é responsável por dar a inclinação da reta, tá? Então, tem essa formulazinha, eu só vou mostrar como é que faz aqui, que nada mais é do que substituição na fórmula, tá? Tem que decorar essa fórmula, e aqui vamos para a nossa substituição. A gente tem 2 pontos, né? Por que a gente tem 2 pontos? Ó, porque para formar uma reta, para eu poder escrever uma reta, eu tenho que ter no mínimo 2 pontos, certo? Por 2 pontos passa uma reta, então sempre vai haver um ponto A aqui, que eu dou um ponto genérico, a gente chama de A e B, mas pode ser qualquer letra, tá? Lembrando que em matemática a gente usa as letras para generalizar. Então, por 2 pontos passa uma reta. Uma única reta, inclusive. E aqui nós temos o ponto A e B, ó. O ponto A formado pelas coordenadas de x igual a menos 1, y igual a 6. O ponto B nós temos aqui. Agora que minha pupila, minha outra aluna do coração está entrando. Bom dia, querida Jamile. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Jamile? Bom dia, meu bem. Bom dia. Bom dia. Como é que você está? Tô bem, desculpa a demora. Tem nada, não. Não precisa pedir desculpa, desde que você depois assista essa aula do início, que como eu estou gravando, né, eu sempre disponibilizo depois para vocês, para você poder se situar do que você perdeu, tá? Tá certo. Todo o material da aula, inclusive o guia de aprendizagem, que é o conteúdo que traz os conteúdos que a gente vai trabalhar nesse segundo bimestre, tá tudo lá no grupo do WhatsApp, tá bom?
Certinho? Certo. Então, vamos embora aqui, voltando à explicação. Aqui. Então, aqui nós temos, ó, o ponto B com coordenadas também para x e para y. Eu vou chamar de x2, só para diferenciar do primeiro x. y2, menos 3. E aí nós temos aqui, ó, nós temos aqui a formulazinha que é essa aqui, ó. A formulazinha é essa. Só que para eu chegar aqui e poder substituir, eu tenho que ter o valor do m, certo? Que é o coeficiente angular. Aí aqui nós temos a formulazinha para encontrar o coeficiente angular m, que é responsável pela inclinação da reta. É só pegar aqui as coordenadas do y e as coordenadas do y, a diferença entre eles, e fazer uma divisão, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui, ó. Quem é o y2? O y2 é o menos 3, então vai ficar menos 3, ó, menos 3, aí menos o y1, cuidado, minha gente, ó, cuidado, esse menos aqui é da formulazinha, o y aqui, ó, ele tá positivo, mas se ele estivesse negativo, eu teria que colocar dentro do parênteses, tá? Então, isso aqui nada mais é do que y2 menos y1, dividido, né, esse tracinho que vocês estão vendo aqui é um traço que representa uma fração, que representa, então, uma divisão. Agora, a diferença do x. Nós temos aí x2 igual a 2, isso aqui é um parêntese, tá? Menos da fórmula, aí sim, cuidado aqui, ó. O seu x1, ele está negativo e tem um menos da subtração, então você é obrigado a colocar dentro de outro parêntese. Aqui ele já fez, ó, a substituição, né? Já colocou dentro do parênteses, ó. Tem muito cuidado com os sinais negativos. Isso aqui é a diferença do x, x2 menos o x1. E aí a gente faz a continha, menos 3 menos 9, soma todas as dívidas, né, ó. Sinais negativos, a gente sabe que soma e repete o sinal, menos 9. Aqui vai ficar 2 sinais aqui iguais, ó. Vai ficar positivo. Por que positivo, professora? Porque aqui tem um parêntese, tá? Aqui tem um parêntese, ó. Tem um menos aqui fora e um menos aqui dentro do parêntese. Para eliminar esse parêntese e fazer o jogo do sinal, a gente utiliza o jogo do sinal da multiplicação aqui. Na multiplicação, quando você tem sinais iguais, isso aqui fica positivo. Então, isso aqui, ó, vai ficar 2 mais 1, que vai dar 3. E fazendo a divisão, menos 9 dividido por 3 vai dar menos 3. Por que menos 3? Sinais diferentes aqui, ó, tanto a divisão quanto os parênteses, eles obedecem à regra do sinal da multiplicação. Então, serve para divisão também. Se na divisão de dois números, você tem números aqui com sinais diferentes, o 9 está negativo, o 3 está positivo, sinais diferentes fica negativo, tá? Então, para quem não lembra aqui o jogo do sinal da multiplicação, que serve para os parênteses e serve para as divisões, eu vou escrever aqui do lado, ó. Sinais iguais, tanto faz mais ou menos. Tanto faz, contanto que eles sejam iguais. Se for igual, gente, sempre positivo. Se for diferente, não importa a ordem, sempre negativo, tá? Esse é o jogo do sinal da multiplicação que serve para as divisões e serve na hora de eliminar os parênteses. Então, ficou menos 3 aqui, ó, o valor do coeficiente angular, para que eu possa, então, substituir aqui na fórmula. Lembrando que essa fórmula aqui, esse primeiro método para encontrar a equação geral da reta, eu vou trabalhar mais à frente, mais aprofundadamente, tá? Eu estou trazendo para cá porque existem duas maneiras para a gente encontrar a equação geral da reta. A primeira, por essa, que é aqui pelo coeficiente angular, fórmula do coeficiente angular, e a segunda pelo determinante que nós estávamos trabalhando semana passada, utilizando lá a condição de alinhamento de 3 pontos. E a gente vai utilizar aquele macete que o professor deu,
E aí vocês escolhem qual que vocês acham mais fácil, tá? E aí é só substituir agora, gente, ó. A gente não substitui o valor aqui do primeiro y, tá? A gente só vai substituir aqui, só basta substituir uma única vez, certo? O y e o x. Por quê? Porque vai ter que aparecer na equação geral da reta, ó, a equação geral da reta nessa aqui, ax mais by mais c igual a zero. A equação geral da reta é essa. Se você substituir todos os x e todos os y, não vai ter x nem y, né? Então, a gente escolhe um ponto para substituir. Ou escolhe o ponto A, ou escolhe o ponto B, tá bom? E deixa aí o outro x e y do mesmo jeito, porque eles têm que aparecer no final. Então, aqui ele escolheu o ponto A para substituir, ó. Observe que ele está pegando aqui, ó, o y igual a 6 e substituindo, tá? Que no caso vai ser o y1, né? Vou chamar aqui de x1 e aqui y1, certo? É a primeira coordenada. Então, y permanece do mesmo jeito, eu vou fazer aqui igualzinho, menos o y1, que é 6, igual ao coeficiente angular, que a gente achou que é menos 3, que está multiplicando o x menos x1. X a gente não mexe, eu vou substituir só o x1. Cuidado quando vocês forem substituir o x1, ó, porque tem menos, né, que é da fórmula, só que o x1, ele tá negativo. Então, aqui ele já fez direto, ó. Ele já fez o jogo do sinal direto, eu vou fazer passo a passo para vocês verem. Coloca dentro do parêntese, né? Aí, na outra linha, a gente melhora. Y menos 6 é igual a menos 3 e vai ficar x mais 1, tá? Eu estou só substituindo agora na formulazinha da equação geral da reta através do coeficiente angular. Se você tem 2 pontos, beleza, é só fazer a substituição. Lembrando que se optar por essa maneira, a gente tem que ter o valor do m, que a gente utiliza aqui, ó, a divisão da diferença das coordenadas de y sobre as coordenadas, a diferença das coordenadas de x para encontrar o coeficiente angular, tá? Isso é uma outra maneira de fazer, outra maneira de achar a equação geral da reta. Então, ficou isso aqui, gente, ó. Ficou isso aqui que a gente pode dar uma melhorada e deve. A gente tem isso aqui. Qual é a melhorada que a gente tem que dar aqui? A gente tem que, toda equação, a gente tem que igualar a zero. Então, a gente precisa pegar e igualar a zero aqui. Gente, peço licença, só que eu vou desligar aqui o fogo, porque eu estou escutando a água fervendo e com certeza a minha mãe deve ter esquecido. É rapidinho, eu vou desligar e já venho. Voltei. Não era água fervendo, não, é a panela de pressão. Isso aqui ela tem mania de colocar café para água de café no fogo e esquece, e a água seca e ela esquece. Então, beleza, vamos igualar isso aqui a zero. Y menos 6, então vou repetir, tá? A equação onde a gente parou. Menos 3x. Aqui ele já multiplicou. Deixa eu pegar a equação anterior, que é onde foi que a gente parou. Y menos 6 igual a menos 3 x mais 1. Olha só. Como eu havia dito para vocês, isso aqui é uma multiplicação. Então, para eu poder igualar a zero, eu tenho que resolver essa multiplicação primeiro. Como é que a gente resolve? Vou repetir aqui o y menos 6, ó, do mesmo jeito, igual. E aí eu vou utilizar a propriedade da matemática que se chama distributiva, que tem alguns professores que gostam de chamar de chuveirinho. Você vai pegar esse 3 e vai multiplicar ele por todo mundo aqui dentro, ó. E faz um chuveirinho com ele, né? Chuveirinho são essas setas aqui, ó. Certo? Só para facilitar. Menos 3 que multiplica x, vai dar menos 3x. Sinais diferentes, fica negativo. Agora, menos 3 vezes 1, vai ficar menos 3, porque são sinais diferentes, tá? Então, é por isso que ele chegou aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo bem detalhado, aqui ele já tá indo mais direto. E aqui eu tenho que igualar tudo isso a zero. Porque é uma equação.
y menos 6. Aqui, o que ele está fazendo aqui? Olha só. Para igualar a zero, o que foi que ele fez aqui, ó? Ele passou todo mundo para o primeiro membro. Vocês estão lembrados que quando a gente resolve uma equação e muda alguém de lugar, e esse alguém ultrapassa a fronteira do igual, eu tenho que mudar a operação matemática que está sendo feita? Então, se eu vou passar esse menos 3x para o outro lado da equação, para o primeiro membro é essa primeira região aqui antes da igualdade. O segundo membro é o que fica depois da igualdade. Então, como eu quero igualar a zero, todo mundo que está aqui no segundo membro tem que sair daqui e ir para o primeiro membro. Lembrando que eu tenho que trocar a operação matemática que está sendo feita. Menos 3x está negativo, então o contrário de menos é mais 3x. Certo? Menos 3 está negativo, passa para o outro lado, mais 3. Agora eu igualo tudo a zero. Até o momento, alguma dúvida? Até o momento? Não. Ninguém tem dúvida, dona Camille? Nadinha? Nenhuma. Tá tudo tranquilo? Sim. Beleza. E aí, ó, deixa eu apagar isso aqui para não ter muita poluição visual. O que vocês estão achando até o momento desse métodozinho aqui? Eu acho melhor esse. Tá achando esse melhor do que o método de Sarros? Eu acho mais. Tá achando mais fácil? Para quem não lembra, tá, Jamile, o método de Sarros é aquele determinantezinho. O determinantezinho que a gente trabalhou a semana passada. Certo. Tá lembrada? Beleza. Acho que eu tô. A gente vai ver mais na frente, nem se preocupa. Beleza. Aí aqui, gente, ó, tá? Se vocês conseguirem chegar até aqui, tá tranquilo. Se vocês conseguirem chegar aqui, tá de boas, certo? Mas a gente sabe que em matemática a gente tem que tentar simplificar o mais que a gente puder deixar de forma simplificada, melhor. Mas se vocês conseguirem chegar até aqui, eu tô para lá de satisfeita, certo? Só que a gente sabe que precisa melhorar isso aqui, ok? Como é que a gente pode melhorar isso aqui, professora? Como é que a gente pode simplificar isso aqui? Olha só. 3x, eu posso... Como eu não vou mexer mais com esse 3x, ele vai ficar no primeiro membro mesmo, eu só vou escrever ele aqui na frente, ó, para ficar bonitinho, tá? Para deixar desse formato aqui, ó. AX mais BX mais C igual a zero. Eu quero deixar desse jeitinho aqui, com essa cara aqui, que é a cara da equação geral da reta. Como eu não vou mudar ele aqui, não vou ultrapassar a fronteira do igual, não vou passar ele para o outro lado, eu não preciso mudar o sinal dele. Ele vai continuar na mesma região, ele vai continuar no mesmo país, ele vai continuar no mesmo membro, que é o primeiro. Eu só vou colocar ele aqui na frente, tá? Então, eu não preciso mudar o sinal dele. E aí, mais y, para deixar aqui, ó. Eita, eu coloquei 2x aqui, né, meus amores? Deixa eu ajeitar. Isso aqui é BY, tá? BY mais C. Eu, sem querer, escrevi outro x. E aqui, mais y. Professora, e o C? Ó, o C nós temos 2 Cs. Nós temos... O que é o C? O C é um número seco, um número que não tem letra. É um número seco. Eu tenho 2 Cs, o menos 6 e o 3. Observe que eles não acompanham letra. Quem acompanha a letra é o A e o B, que está coladinho aqui, ó, que é uma multiplicação. Aqui, no caso, o meu A vai ser o 3, né? Que está acompanhando o X, certo? Ah, professora, mas não tem ninguém acompanhando o Y. E agora? Não tem problema. Quando não houver ninguém, é porque o B significa que o B vale quanto? 1. Quando não houver ninguém, sempre tem
Não se esqueçam disso. Então, vamos melhorar esse C aqui, ó, para que fique um C só. A gente sabe que menos 6 mais 3 dá quanto, meus amores? Digam aí para mim. Menos 6 mais 3 dá quanto? Digam sem medo de errar. Como? Menos 6 mais 3. Não sei. Operação com números inteiros. Vocês... Menos 3. Menos 3. menos 6 mais 3. É só lembrar em dívida, só que são números inteiros, né? Ó, menos 6 está negativo, 3 está positivo. Você está devendo R$6, mas tem R$3 na sua carteira. Você não paga tudo, fica ainda com uma dívida de menos 3. Cuidado, gente, isso aqui é matemática básica, operações com números inteiros. Não adianta vocês saberem como faz e errar essas operações básicas aqui, cuidado. Então, aqui o meu C vai ficar menos 3, e assim eu posso igualar a 0 tranquilamente. E essa aqui é a forma simplificada e organizada e mais apresentável da equação geral da reta, tá? Então, tem aqui um exercício que é exemplo, né? Ele tá já resolvido, só que aqui ele tá bem enxuto, né? Ele não mostra esse passo a passo que eu tô mostrando para vocês, justificando, então, cada linha aqui, cada resultado, cada resposta, e explicando o porquê das coisas. O porquê que é menos 3? Porque isso aqui é uma operação com números inteiros, que indica que eu estou devendo R$6, mas eu tenho 3 na minha carteira para pagar. Infelizmente, eu pago, mas não consigo pagar tudo. Eu ainda continuo devendo R$3. Isso aqui é a operação com números inteiros, que justifica também isso aqui, ó, menos 2, menos 3. Quanto é que dá isso aqui? Menos 2, menos 3 são dívidas, dá menos 5. Então, vocês têm que se ligar nessas coisinhas aqui para vocês não errarem, tá? E aí, não se preocupa se vocês não copiaram, eu estou apagando, mas a aula está sendo gravada, certo? Então, se vocês não copiaram, o que eu aconselho que copiem e detalhadamente, passo a passo, para não esquecer e futuramente vocês poderem consultar sempre que necessário. É muito importante que vocês tenham o caderno de vocês organizado, com todos os conteúdos. Não é porque aqui tem todo o conteúdo ó, já organizado em PDF que vocês não devem fazer no caderno de vocês. Vocês devem sim, nem que seja um resumo, mas precisa, tá? Porque vocês precisam ter isso aqui para poder estudar para o Enem. Vocês precisam ter esse conteúdo organizado no caderno de vocês. Então, beleza, já expliquei a primeira forma. E aí vamos para a segunda, que é aquilo que a gente já está acostumado a fazer, que é aquela condição de alinhamento aí dos 3 pontos, que é pelo determinante, tá? Eu só vou beber uma água, vocês respiram fundo aí, que eu vou pegar um copo d'água para mim, que eu já sequei aqui o meu. É bem rapidinho. Já voltei, já peguei minha aguinha. Eu tô com a garganta um pouco inflamada. E aí, se eu não beber água, aí deu a gota. Tem que estar hidratando o tempo todo. Beleza, agora vamos aqui, ó. Tem até aqui, vocês me desculpem, do site que eu tirei esse conteúdo, vem até a palavra aqui, publicidade. Eu esqueci de tirar, tá? Então, vocês ignoram isso aqui. Foi do site que eu tirei. Certo? Vocês ignorem essa parte aqui, que foi na hora que eu copiei, colei, aí veio com essa partezinha que eu esqueci de tirar. Mas vamos embora aqui, olha só. Agora nós vamos fazer a nossa equação da reta, né? Ó.
Lembrando que para ter uma reta, gente, eu preciso de 2 pontos. Então, vocês sempre vão ter 2 pontos, A e B, tá? E aqui nós vamos considerar um ponto genérico, que eu vou chamar de P, X, Y. É um ponto genérico que vai nos ajudar aí a formar a equação geral da reta. E aqui, gente, a gente só faz a montagem. Lembrem-se que, na condição de alinhamento dos 3 pontos, a primeira coluna ficou responsável pelos valores do x, como vocês estão vendo aqui, ó. Nós temos aqui o x1. Vou escrever aqui, ó. x1, que é o x do A, é menos 1. O x do B, eu vou chamar de x2, que é 2 positivo. Nós temos o y1, que é do A. Eita. O y1, que é do A aqui, é 6. O y2, que é do ponto B, menos 3. E aí é só organizar na forma de colunas, ó. Só o x, menos 1 e 2. Só o y, 6 e menos 3. E a terceira coluna, a gente completa com 1, ó. A gente completa com o número 1. E aí, qual é o método de Sarros? Sarros, ele diz que se a gente repetir a primeira coluna, ó, isso aqui é a primeira coluna, aqui embaixo, vocês estão vendo, e aqui é a segunda coluna, a gente tem como fazer aquelas multiplicações cruzadas. Que multiplicações? Diagonal principal, menos as multiplicações da diagonal secundária. Eu vou fazer por esse métodozinho aqui, e depois a gente vai ver aquele macete lá, eu vou pegar e utilizar aqui também aquele macete que o professor deu, né? Acho que eu esqueci o nome do professor, toda vez eu esqueço. Aí a gente vai fazer os 2 métodos, e aí vocês escolhem, se vocês preferem lá a primeira forma, que foi pelo coeficiente angular, pelo método de Sarros, ou pelo macetezinho, que também utiliza o determinante, só que é um determinante reduzido, tá? A gente vai fazer por todos os métodos, e aí vocês escolhem o que vocês acham mais fácil, né? Porque o que é fácil para mim pode não ser fácil para Jamile, pode não ser fácil para Camille. O que é fácil para Camille pode não ser fácil para Jamile e vice-versa, né? Cada um tem gosto, cada um tem um ritmo de aprender, de aprendizagem. E aí vamos aqui. Deixa eu só me ligar aqui na hora. Falta 2 minutinhos, não vai dar tempo, né? A sala termina de 10h20. E aí vai ficar para o próximo horário, que eu vou dizer agora para vocês se ligarem e não esquecerem de voltar aqui comigo, tá? Vou apagar aqui, ó, o nosso próximo horário. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho todos os nossos horários na forma de uma planilha. Vocês estão vendo tudo que eu estou fazendo no meu computador. Então, vocês vão ver aqui os horários também, ó. Hoje, quarta-feira, né? Essa aula termina agora, falta 2 minutinhos para terminar, termina 10h20, e a gente tem o último horário, que é a quinta aula, de 11h20 até 12h10. Então, eu vejo vocês de 11h20 agora, certo? Com o restante da explicação, e aí a gente vai pegar os exercícios que eu coloquei no PDF para a gente fazer. Alguma dúvida? Não. Não? Posso contar com a presença de vocês, né? De 11h20? Pode. Então, um beijo, cheiro, toma um café reforçado, toma um cafezinho, uma água, bons estudos, e eu vejo vocês daqui a pouco. Beijão. Okay. Tchau, tchau. Tchau.